Não, levanta sua mão santa para o céu. Isso. Glória a Deus. Vai valer a pena ou não vai? Então fica de pé comigo. Vamos fazer uma aeróbica santa aqui, aleluia. Glória a Deus. Vai valer a pena. Eu compreendo os seus caminhos. Te darei a minha canção, doces palavras te direi. Me sustentas em meio à dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, nem pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Vai valer a pena, sim, vai valer a pena. Tudo que eu passar, vai valer a pena, vai valer a pena. Tudo que eu passar, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, e pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Vai valer a pena, vai valer a pena. Tudo que eu passar, vai valer a pena, vai valer a pena. Tudo que eu passar, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena. Tudo que eu passar, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena. Aleluia. Você entendeu o começo dessa canção? Eu não compreendo teus caminhos, mas te darei a minha canção. Eu quero falar justamente sobre isso. Por que Deus não se dá a compreender? Por que Deus não deixa você compreender os caminhos dele? Por que Deus não mostra todo o destino para você de uma vez só? Por que Deus já não diz o que vai acontecer em toda a minha vida? Chega lá,
o que é que você precisa? Você não precisa compreender, você precisa ter uma visão dele. Abra sua Bíblia comigo, querido. Vamos navegar. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 16. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em meio à dor. E isto faz o quê? Isto me leva para perto de ti, para perto dos teus caminhos. O que acontece? E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, nem pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Não, solta o leão que está aí dentro, irmão. Bota pra fora esse leão. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Glória! Vai valer a pena. Vai valer a pena tudo que eu passar. Vai valer a pena. Vai valer a pena tudo que eu passar. Eu sei que vai valer a pena. Vai valer a pena tudo que eu passar. Ó, Paulo disse: nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o que há, nem o que há de vir, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque em todas estas coisas, ele não disse sem essas coisas, longe dessas coisas, fora dessas coisas, não. Ele disse, em meio a estas coisas, eu sou mais. Aleluia. Estou sentindo um cheirinho de vitória. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios 16, deixa eu ler com você, querido. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Sabe o que é uma coisa estabelecida? Você sabe o que é algo estabelecido? É o que ninguém pode mais tirar dali. O Senhor faz todas as coisas para os seus próprios. Ele faz tudo para chegar onde? Os fins. O fim aqui justifica o meio. Deus não começou uma coisa na sua vida para terminar amanhã, querido. O dia 31. Vamos lá. E até o ímpio ele fez para o dia mau. Por isso que ele não permite que você amaldiçoe nem o ímpio. Porque até o ímpio foi o Senhor que fez.
Olha só que coisa linda isso. Abominação é para o Senhor todo o altivo de coração. Certamente não ficará sem castigo. Pelo amor e pela fidelidade expia-se a iniquidade. Pelo temor do Senhor o homem se desvia do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os inimigos faz que tenham paz com ele. Você tem algum inimigo? Deus vai trabalhar para ter paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. Agora eu quero que você guarde o versículo 9, porque esse versículo 9 é a tônica da nossa mensagem dessa noite. O coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige O Senhor dirige o quê? Aí está falando que o Senhor dirige as corridas? É o quê? É corrida? É os saltos? É os... dia após dia. Step by step. Tempo a tempo. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus vai te pegar e vai te moer aqui nessa noite. Aleluia. Tome o seu lugar. Graças a Deus. Querido, versículo 9, eu quero que você se detenha nesse versículo 9 aqui. O coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige O Senhor dirige o quê? O Senhor dirige os passos. Está falando que o Senhor dirige as corridas? Não. E nem os pulos. Querido, entenda uma coisa. Quem aqui tem uma visão de Deus? Quem aqui entende que Deus plantou um propósito no seu coração? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não faz nada sem propósito. As pessoas acham que o propósito de Deus é só pregar com o microfone. Ah, Deus não me chamou para o ministério. Irmão, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você já tem um propósito. Na realidade, você já tem desde que nasceu. Na realidade, você já tem desde que, antes de estar no ventre da sua mãe, você já tinha um propósito. Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz que Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Então, antes mesmo de eu chegar no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha um propósito para mim. Salmo 139, verso 16, diz que o Senhor escreveu sobre mim no seu livro antes que nenhum dos meus dias existisse. Então o Senhor já tem uma história para você, amém? Agora, viver essa história ou não viver essa história, aí é um problema seu. Agora você tem que entender o que Deus tem para você. Irmãos, no momento que nós recebemos a visão, entenda, você nunca vai estar preparado para ela. Na hora que você recebe, você não vai estar preparado para ela. Você pode até se empolgar, mas quando Deus dá uma visão para você, Ele não preparou você. Você não acha que você está pronto para fazer aquilo, porque você não está. Você nunca vai estar à altura da visão de Deus. Você nunca vai ter os recursos suficientes e não vai ter a qualificação suficiente, nem a capacidade suficiente para executar o que Deus chamou você para fazer. E graças a Deus, a visão sempre é maior do que você. Por quê? A visão é o destino do propósito. Quando Deus te mostra, Ele está dizendo: é para lá que eu vou levar você. Mas Ele não diz como você vai chegar lá. E a nossa busca é isso. Nós sabemos aonde vamos. Nós queríamos é que alguém esclarecesse por onde a gente deve ir. E Deus não pode fazer isso. Deus tem um plano para a vida. Não é só para um dia.
Por isso que Deus não fala comigo faz uma semana. Não se preocupe, uma hora Ele vai falar. Porque o propósito de Deus para a sua vida não é para uma semana, não é para um mês. Se Deus está em silêncio, não significa que Ele não está trabalhando. Se Deus está em silêncio, significa que Ele está agindo. Amém? E Deus não tem que falar com você todo dia. Se Ele já falou uma vez e você não se moveu, Ele não vai falar mais. Deus só vai falando à medida que você vai se movendo. À medida que você vai entrando, as cortinas vão abrindo. Se Deus fala, você toma uma atitude, então Deus fala de novo. E você toma uma atitude, então Deus fala de novo. Mas se Deus fala e você não se move, não espere que Deus vai falar de novo. Por quê? Porque Deus já falou o que tem que acontecer. A nossa maior guerra, querido, é interior. Seu maior desafio é interior. Entenda que Deus não vai fazer nada fora de você sem fazer primeiro em você. Você tem que ter uma convicção clara, uma certeza. Isso tem que ser o objetivo primordial da sua vida. Chegar no lugar que Deus mostrou para você. Eu tenho que entender algumas coisas. Se Deus não quisesse me abençoar, Ele não tinha me feito a imagem e semelhança dEle. Ele tinha me feito parecido com qualquer outra coisa, menos com Ele. Se Ele me fez parecido com Ele, é porque Ele quer que eu seja abençoado, porque Ele é um abençoador. Amém? Aleluia! Então pronto, isso tem que estar resolvido. Algumas coisas, irmãos, tem que estar convicto e vivo dentro de mim. Para mim não ficar batendo na mesma tecla sempre, achando que Deus tem que vir dar mais uma manivelada. Porque eu só pego assim. Não, querido. Convicção, diga comigo, convicção. Deus, Ele nos dá um propósito, mas não nos explica o processo. Ele nos dá o propósito, mas não nos explica o processo. Deus dirige os passos. Os passos do homem são dirigidos pelo... É passo, diga comigo, passos. Você sabe o que é um passo? Por que é um passo? Porque você não pode dar um passo maior do que a sua perna. Por que Deus só dirige os seus passos? O que é que Ele está dizendo para você? Deus não está pedindo para você fazer uma coisa que você não consegue. Ele está pedindo para você fazer uma coisa que você consegue. Ele dirige passos. Querido, não tem como apressar a visão de Deus. E a maioria dos crentes são frustrados por quê? Porque querem apressar a visão de Deus. Dirigir os passos é dia a dia, por meio, tribulações, provações e oportunidades. Oportunidades, claro, porque Deus não vai também provar você só com coisa ruim. Ele vai provar você com coisa boa. Tem gente até que acha que as coisas ruins são de Deus e as coisas boas são do diabo. Quando Deus começa a abençoar, Ele diz, tem que cuidar porque o diabo está se levantando. Não, irmão, não é o diabo, é Deus. Aleluia! É porque o cara, às vezes, ele já tem luta de estimação. Sabe aquela pessoa que tem luta de estimação? Porque se ela não tiver uma, ela cria uma. Ela dá um jeito de criar uma. Quando ela acorda de manhã, vê que não tem nenhuma luta, ela tranca o dedo na porta. Aleluia! Porque o cara está viciado em luta. É luta de estimação. Ele já chama de minha prova. Sabe aquele cara que tem sinusite, diabetes, hepatite, alguma doença, ele já diz, a minha diabetes. Eu não posso comer isso porque a minha diabetes nem é dele. Deus não deu para ele. Mas ele disse que é dele. Por quê? Já virou amigo, já são íntimos. Por falta de ter com quem conversar, ele conversa com a diabetes. Diabetes, você não pode comer isso, por favor. Querido, escute. Primeiro passo, você tem que ver o que Deus está te mostrando. Você nunca vai além daquilo que você vê.
Quando Deus chamou Jeremias, abre lá, livro de Jeremias, capítulo 1, nós já voltamos aqui. Nós já voltamos aqui para Provérbios. Jeremias, meu Deus, é depois de Isaías. Vai lá. Jeremias, capítulo 1. Glória a Deus. Querido, tudo que você precisa já está em você. Você para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Amém? Jeremias capítulo 1. Versículo 4 diz assim, ó: veio em mim a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profetas. Então disse eu, Senhor Deus, eu não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança. Onde quer que eu te enviar, tu irás, e tudo que eu te mandar, tu dirás. Não temas diante dele, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a mão e tocou na minha boca e disse, agora pus as minhas palavras na tua boca. Querido, se a tua boca tem as palavras de Deus, você tem que fazer o quê? Você tem que falar. Você tem que falar. Aí olha o versículo 10. Vê. Algumas traduções dizem, olha. Ele diz assim, vê, ponho-te hoje sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, derrubares, destruídos, arruinares, e para edificares e plantares. O que é que o Senhor está dizendo para ti? Ele está dizendo o quê? Vê. Querido, olhe para mim. Antes de Deus te colocar, você tem que ver aonde Deus está te colocando. Porque se você não tiver uma visão clara de onde Deus está te colocando, você não vai corresponder ao lugar que Deus te colocou. Está entendendo? Dá para entender? É que eu estou chapado. Essa palavra mexeu muito comigo hoje à tarde. Vê. Hoje te ponho sobre onde? Sobre os reinos e sobre as nações. Qual é o reino que tem te atribulado? É o reino do inferno. Deus te colocou sobre esse reino. Mas se você não vê o lugar que Deus te colocou, você não assume a tua responsabilidade. Você precisa ver. Vê. Hoje te ponho sobre os reinos. E o cara está em cima do reino e está comendo migalha que cai do chão da mesa. Não, meu filho. Os filhos comem na mesa. Aleluia. Primeiro passo, você tem que ver. Olha, Deus vai me levar para lá. Eu já sei, irmão. Toda profecia que eu ouço, toda profecia que alguém vem me diz, olha, Deus vai te levar, Deus vai fazer, Deus vai te dar televisão, você vai para a rede nacional, você vai babar. Eu já sei tudo que vai acontecer. Me alegro. Cair na unção, se eu não cair, eu me jogo. Se Deus não me derrubar, eu me jogo. Eu já sei tudo. A profecia não vem para te dar direção. Ela vem para exortar, edificar e consolar. Quem te dá a direção é a palavra de Deus, que Deus já plantou dentro de você. Por isso que toda profecia, quando ela vem, ela só vem para trazer vida naquilo que está dentro de você. Ela só vem para vivificar, ou reedificar, ou reavivar. Você só pode reavivar uma coisa que já estava viva. E por que as coisas de Deus morrem dentro da gente? Nós recebemos e elas morrem. Por quê? Porque nós não correspondemos àquilo que recebemos. E por que não correspondemos àquilo que recebemos? Porque não vimos o lugar de honra, de poder, de autoridade que Deus nos colocou sobre reinos e sobre nações. Não, você tem que levantar sua mão e dar um glória a Deus por isso. Você tem que acreditar.
Irmão, tudo parte daí. Se você não tiver uma visão, você não vai trabalhar para chegar. Você vai estar sempre tendo que ter mais uma profecia, mais uma revelação, mais uma palavra, mais um pregador, mais um seminário, porque você não tem uma convicção. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, ó, vê aonde o Senhor tem te colocado. Querido, Deus dirige passos dia a dia, por meio de tribulações, provações e oportunidades para nos edificar o caráter. Enquanto Ele nos dirige para o cumprimento do propósito, Ele está edificando o nosso caráter. Aleluia! Olha o que diz o Salmo 17, o verso 5. Dirige os meus passos pelos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem. Olha o que diz Salmo 40, versículo 2. Tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Deus só trabalha com passos. Deus não trabalha com corridas. Deus não trabalha com saltos. Não, é passos. É passos. Provérbios 20, versículo 24, olha o que diz. Os passos de um homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, pode o homem entender os seus próprios caminhos? É por isso que você não entende muitas vezes o que você está passando. Porque quem quer te dirigir é o Senhor e você não deixa. Deixa Deus te dirigir, então você vai entender. O que eu faço agora tu não entendes, mas lá na frente você vai entender por que você está passando por isso. E você vai dar boas risadas disso, eu te prometo, em nome de Jesus. Irmão, você só desfruta aquilo que você entende. Se você não entende, você não desfruta. Mas quando você entende o propósito, uhul! Por isso que Paulo dizia, Paulo botava ele na cadeira e cantava, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Todo barco que Paulo entrou afundou. Toda cidade que ele entrou, ele tinha que fugir, ou era apedrejado, ou tinha que escapar pela janela. Mas também todo guarda que botaram para cuidar dele se converteu. Todo soldado que botaram perto do Paulo, rapazinho difícil. Querido, olha o que diz Hebreus capítulo 12. Portanto, visto que há uma tão grande nuvem de testemunha que nos rodeia, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia aí fala de correr. E corramos a carreira que nos está proposta. Quando é que eu tenho que deixar de dar passos e correr? Agora aqui em Hebreus 12, versículo 1, não está falando de passos, está falando de corrida. Ele diz que nós devemos deixar todo o quê? Pecado e embaraço. E fazer o quê? E correr. Para fugir do pecado você tem que correr. Mas no propósito de Deus você não tem que correr, você tem que caminhar. Você corre do pecado e caminha para Deus. Você corre do pecado e caminha para o propósito. O problema é que o cara do pecado ele sai de passo a passo. Ele quer parar de fumar, daí ele não fuma mais 20 por dia, ele só fuma 10. Aí dos 10 ele vai passando por 5. Ele diz, eu vou deixando devagarzinho. Não, daí você tem que correr, sair correndo. Sair correndo! Deixa eu contar um segredo para você. Vou contar, meu amor. Sou doido, vou contar. Alguém falou assim para mim, pastor Luiz, você tem problema, eu tenho um sério problema, que se eu ficar 2 ou 3 noites dormindo mal, a minha boca começa a dar aftas por dentro, minha imunidade baixa. Eu posso ficar sem comer vários dias, mas sem dormir não. Eu preciso dormir bem. Se eu ficar 2 dias dormindo mal, às vezes a gente sai do aeroporto, pega um avião, chega em casa tarde, e no outro dia acorda cedo, aquela correria, aí a minha boca arrebenta de aftas por dentro. E alguém disse assim para mim, pastor Luiz,
Você sabe o que você devia fazer? Tomar um cálicezinho de vinho todo dia, porque o vinho é bom para o estômago. Irmão, há 15 anos atrás eu bebi tudo que eu tinha direito, e até o que não tinha. E eu não como nem um chocolate com licor dentro, porque eu entendo que eu sou um profeta. Você prega contra quem bebe vinho? Eu não. Cada um vai dar conta de si. Eu não prego contra quem toma, eu prego contra quem se embriaga. Mas para mim não serve. Aí eu peguei, eu disse, amor, acho que eu vou comprar. E vou tomar um cálicezinho, que isso é bom para o estômago, né? Eu acho que é muito ácido que tem no meu estômago. Tem muito ácido, irmão. Eu acho que eu tomei água de bateria quando era criança. Água de bateria eu não tomei, mas a irmã Inês me deu um copo de que boa. Eu já tomei um copo de que boa, meu irmão. Glória a Deus. Aí, nós estávamos agora, um irmão nos abençoou, emprestou um apartamento para a gente na praia por 7 dias. Nós ficamos lá, eu e a minha esposa, as crianças e tal. Aí eu disse, eu vou comprar uma garrafa, vou tomar um cálicezinho. Eu estava com 2 aftas que eu não conseguia nem comer. Aí eu abri a garrafa, orei a Deus e disse, Deus, o Senhor sabe que é remédio isso aqui. Senhor, me guarda, me protege. Aí eu peguei um cálicezinho e botei. E tomei. Só que, irmão, 15 anos sem tomar nem um chocolate com licor dentro. E eu não tinha tomado café pela manhã, não tinha me alimentado bem pela manhã, isso já era quase meio-dia. Quando eu tomei aquele desgraçado daquele cálice, o queixo já caiu. A minha esposa olhou e disse, que foi, amor? Eu digo, eu não estou bem. Eu corri para a geladeira, peguei a garrafa e disse, demônio do inferno! Joguei tudo fora, irmão. Por quê? Porque eu entrei em condenação. Amém? E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Como eu me condeno, eu não aprovo. Acho que o profeta, um homem de Deus, ele não tem que beber. Se Jesus quiser me curar, ele vai curar sem vinho, irmão. Se não, eu vou tomar o suco de uva do Sinuelo. Vamos lá. O que eu quero dizer para vocês? Irmão, o negócio é passo a passo. Para fugir do pecado, você tem que correr. O escritor de Hebreus. Que eu acho que foi Paulo, mas toda a teologia acha que não, então eu vou ficar... quer dizer, eu não vou ficar coisa nenhuma, mas eu vou achar também. Então, o escritor de Hebreus diz, corramos, deixamos o pecado, o embaraço e corramos com perseverança para a carreira que nos está proposta. Para fugir do pecado, você tem que correr, irmão. Não sai de passo a passo. Não, eu só tomo uma cervejinha. Eu só tomo... é só para abrir o apetite. Irmão, toma cuidado. Você que já teve problema com álcool, toma cuidado, querido. Amém? Não ande perto do abismo. Ah, mas eu não vou cair. Mas pode esbarrancar com você em cima. Amém? Não dá colher de chá pro diabo. Amém, irmão? Quando você perceber que você está cedendo, sai de perto, corre, sai daí correndo. Sabe o que é que José fez quando a mulher avançou nele? Ele saiu correndo, deixou a toalha na mão dela, saiu nu. Ela ficou com a toalha na mão. Agora você vê a situação que ele estava empurrando. Sai daqui, mulher. É porque era ruim, não, é porque era bom. E tem coisa boa que você tem que sair correndo de perto, irmão. Amém? Agora nós temos que entender que nem toda coisa boa é do diabo. Tem crente que é masoquista. Ele acha que ele não pode prosperar. Então ele prospera, ele acha que é do diabo. Não, eu não posso prosperar. Às vezes ele está lá comendo um camarão a palito. Aí ele se lembra que tem alguém passando fome, ele começa a chorar e diz, eu não quero mais esse camarão, já entra. Oi, irmão, calma.
que você puder fazer, você faz. Agora, se Deus está te abençoando, você não tem que entrar em acusação, amém? Amém? O que eu preciso fazer é correr do pecado e andar passo a passo com Jesus. Andar passo a passo. Deus nos dirige de forma que Ele não quer que a gente só vença, mas Ele quer que a gente vença com classe. Amém? Aleluia! Deus quer formar um povo de caráter, com cicatrizes de batalhas, que possam dizer assim no futuro: Deus me deu uma visão, mas eu me qualifiquei para ela. Eu me preparei para ela. Eu fui buscar. Eu paguei um preço. Amém, querido? Ninguém pode dar uma visão para você, só quem pode dar é Deus. Nenhum homem na terra pode te dar uma visão. Por isso que as igrejas entra visão e sai visão, e daqui a pouco cria divisão. Por quê? Porque quando o homem dá a visão acontece assim: só quem dá a visão é Deus. Visão com visão vira divisão. Ninguém pode plantar uma visão dentro de você. A gente pode influenciar você, mas plantar não. Só quem pode plantar uma visão dentro de você é Deus. Daqui a um tempo, você vai estar dizendo assim: Deus me preparou para a visão. Aleluia. Aleluia. Você se qualificou para ela, você recebeu. Está lá, você está vendo. Você não sabe o caminho que você vai percorrer até lá, mas você sabe o que está lá. Diga para o irmão que está do seu lado assim: a rota, não é para rotar nele, tá, irmão? É assim, ó, a rota nos prepara para o destino. A rota nos prepara para o destino, amém? Quando nós vimos o nosso destino, você já viu uma coisa? Quando você vê o destino, você já quer pegar? É ou não é, irmão? Deus te deu uma visão, você já quer pegar. Tem gente que Deus diz assim: ó, você vai viver pela fé, eu vou te usar. Aí o cara sai do trabalho no outro dia, se perde na visão. Agora tem gente não, tem gente que Deus vem falando. Falou um mês, falou 2, falou 3. Deus vem falando, e vem falando com ele, vem falando com a esposa dele, vem falando com a família dele, vem falando com os filhos dele. Então tem uma hora que ele sai de tudo aquilo que ele está fazendo e vai fazer as coisas para Deus. Aí, o que acontece? Aí dá certo. Quando é que não dá certo? O problema é que quando eu vejo o destino, eu já quero pegar com a minha mão. Não, querido. Deus diz assim, ó: esse destino é seu, mas eu tenho uma rota que vai te levar até lá e vai te qualificar para viver o que eu preparei para você. Você sabe que às vezes nós queremos a visão sem estarmos qualificados para ela. E aí o que acontece? A pessoa pega a visão, ela vê e ela mete a mão prematuramente e também desiste prematuramente. Irmão, escute. Abra comigo aí Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, depois de Jeremias. Jeremias é na Bíblia considerado um profeta chorão. Mas sabe que Deus só usa homem chorão, né? Você lembra daquele rapaz que andava nas ruas de Itajaí? Foi meu vizinho por muito tempo lá no bairro da Fazenda, o Dico. Quem lembra do Dico? Lembra do Dico? Um dia eu pensei assim: se Deus levantar um pastor que chore pelo ministério, como o Dico chora pelo Marcílio, meu Deus, nós estamos abençoados, irmão. Se Deus levantar alguém que chore por aquilo que ele está fazendo no ministério, irmão, o nosso problema sabe qual é? Nos falta paixão pela visão. Quando nós temos paixão por uma visão, nada vai parar a gente, querido. Amém? Amém? Você tem paixão por aquilo que você está vendo? Irmão, quantas pessoas já me desanimaram no caminho?
Quantas pessoas já disseram, cara, não vai dar certo. Olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Irmão, tudo que você precisa fazer é olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Se você tiver que fazer curso na caminhada, você vai fazer. Se você tiver que aprimorar os seus conhecimentos, Deus vai te preparar. Se você tiver que afiar melhor a sua espada, Deus vai te qualificar para isso. Agora, meu querido, olhe firmemente para Jesus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 24, diz assim: a minha porção é o Senhor. Qual é a tua porção? Enquanto o Senhor não for a tua porção, você vai estar sempre querendo correr atrás de uma porção. Enquanto você não entender que Deus é a tua herança, e não o que Ele faz, mas o que Ele é. Olha o que diz Lamentações: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, quando você entende que o Senhor deve ser a prioridade da sua vida, você tem paciência para esperar. Quando é que te falta paciência para esperar? Quando você não trata Deus como prioridade número 1. Querido, onde é que você gasta seu dinheiro? Aonde é que você gasta seu tempo? E aonde você gasta suas lágrimas? Determina quem você adora. Determina quem você adora. Onde você gasta seu tempo, seu dinheiro, suas lágrimas, suas emoções, isso determina o Deus que você adora. Querido, olha o que diz o verso 25. Bom é o Senhor para aqueles que nele... Agora deixa eu perguntar uma coisa. Deus não é bom para aqueles que não esperam? Deus é bom só para aqueles que esperam? Não! Deus é bom em todo o tempo e para todos. Mas aqueles que esperam, eles têm uma consciência que Deus é bom. Por quê? Porque eles entenderam que o Senhor é a sua porção. Deus é bom para quem espera e para quem não espera. Agora, quem espera prova da bondade de Deus. E quem não espera não prova da bondade de Deus. E aí quando uma pessoa não prova, é mais fácil dizer que é ruim do que dizer que é bom. Aleluia! Olha o verso 26. Bom é ter esperança e aguardar em... É ter esperança e aguardar em... Aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O nosso problema, sabe onde é que nós perdemos o destino? Quando nós paramos de dar passos, corremos, nos perdemos, tropicamos, paramos, frustramos e amaldiçoamos. Espera em silêncio. Para a muralha cair, o que é que Deus falou para Josué? Dê 7 voltas, uma volta por dia em silêncio. Porque Deus conhece crente, irmão. Deus conhece crente. Deus promete, se não der uma semana, o cara já está reclamando. Queridos, mesmo que a rota seja longa, ela não foi projetada para nos impedir de chegar no destino. Ela foi projetada para nos preparar para o destino. Amém? Mesmo que a rota seja longa,
Quando recebemos a visão, nós não temos caráter nem experiência necessária para cumpri-la. Por isso nós precisamos de experiência, precisamos de caráter para cumprir a visão. E sabe por que nós precisamos ser preparados para o destino? Porque se nós não formos preparados para o destino e nós chegarmos lá sem preparo, quando nós chegarmos no destino, nós vamos roubar a glória de Deus. E é isso que muita gente tem feito. Tem crescido imaturamente. Quando nós crescemos imaturos, não se dá uma herança para uma criança. Gálatas capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz assim: se o herdeiro for menino, de nada ele difere do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Uma criança, ela é herdeira, mas ela não pode assumir a herança, porque ela não tem responsabilidade. Então você aceitou Jesus, você é um filhinho, filhinhos. Eu te escrevo, seus pecados já foram perdoados. Mas em filhinhos você tem que chegar a ser pai. E quando Deus diz que você é pai, Ele diz: pai, eu te escrevo porque conheces aquele que é Deus no princípio. De filhinhos a pais, você tem um destino para percorrer. Deus está preparando você para a herança, amém, querido? Deus está preparando. Os passos do homem são confirmados pelo Senhor. Entenda o que eu vou dizer agora. Você precisa aprender a treinar para aquilo que Deus já falou que vem. Treine o seu espírito, treine as suas emoções. Deus já falou que vem, você só precisa ser treinado para receber. Aleluia! Quer um conselho de amigo? Fique no assento aonde Deus te colocou. Aperte o cinto de segurança. Amém? Daqui a pouco vai passar o serviço de bordo. Vai te abençoar. Descansa. Espera no Senhor. O que você ouviu vai ser realizado, mas você precisa esperar. E a nossa pergunta é: por que eu preciso ir por esse caminho? Eu não gosto desse caminho. Querido, o propósito dá significado ao trabalho. O propósito dá significado ao que você está vivendo, querido. Você vai entender tudo isso. Meu Deus, se Deus... Não, eu tenho que usar uma coisa mais clara. A rota vai fazer duas coisas com você: desenvolverá seu caráter e produzirá em você responsabilidade. Nós não nascemos com caráter e nem com responsabilidade. Essas coisas nós precisamos aprender. Responsabilidade e caráter, nós não nascemos com isso. Ninguém nasce com caráter, ninguém nasce com responsabilidade. Isso você aprende. E por isso, entre a visão e a palavra que você recebeu, entre a palavra que você recebeu e o destino que ela vai te levar, tem um caminho a percorrer. Por isso que Jesus disse: eu sou esse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmão, deixa eu usar um exemplo de uma pessoa muito querida aqui. Olha para José. Se você ler Gênesis 37, versículo 9 e 10. Sabe quantos anos José tinha quando ele recebeu os sonhos de Deus? 17 anos. Aproximadamente, alguns teólogos afirmam isso. José tinha 17 anos. Na sua mente, José era rei. Pronto, ele viu até o pai dele e a mãe dele se dobrando. Ele viu os irmãos tudo se dobrando. E, irmão, só se dobrava-se diante de reis. E o pai dele até questionou, ele disse: meu filho, até eu e a sua mãe vamos se dobrar diante de você. Ele disse: ó pai, não sei, mas eu vi. Eu vi, e realmente você viu. Você viu o seu ministério, você viu Deus te levando às nações, você viu Deus preparando você. Irmão, eu vi tudo isso que está acontecendo hoje no Mevan, eu tenho visto isso há 10 anos atrás. Eu estou vendo agora o que vai acontecer daqui a 10 anos. Aleluia! Agora eu não posso grudar agora de qualquer jeito naquilo que Deus está mostrando. Calma. Aí José, na cabeça de José, ele já era rei. Deus tinha lhe dado uma visão, mas não falou para ele como ele chegaria lá. Deus disse: meu filho, você vai ser rei. Ele disse: pai, mãe, eu vi. Vocês tudo vão ter que bater cabeça para mim. É, meu filho, eu e a tua mãe também é. Deus me mostrou que até o sol e a lua vai se dobrar diante de mim.
Meu filho, Deus mostrou, pronto, mostrou, está mostrado. Agora Deus não falou como você vai chegar lá, docinho. Se Deus tivesse sentado com José, ter dito assim: José, senta aí, vamos conversar nós dois. José, é o seguinte, você vai ser rei. Eu sei, eu vi. Tá bom, mas primeiro, aquela roupa que você gosta, seus irmãos vão rasgar. Segundo, eles vão colocar você numa cisterna. Terceiro, José, vai ter um período que você vai ser vendido como escravo. Mas você viu a visão, vi. Aí José, e depois você vai ser acusado de estupro. Vai, e por isso você vai ser preso injustamente. E você vai ficar aproximadamente uns 10 anos preso, vão esquecer você lá. Dez anos? Mas José, como num piscar de olhos, depois de 10 anos você vai ser governador no Egito. Sabe o que José ia dizer? Ia dizer assim: Senhor, deixa eu aqui mesmo, eu estou com a minha lojinha aqui, está tudo bem, estou vendendo fiadinho, devagarzinho, o Senhor está dando vitória, graças a Deus, o Senhor está dando vitória. Como é precioso, irmão. Rapaz, se Deus mostrar tudo para você agora, você desvia. Se Deus mostrar tudo para você agora, você desiste. E Deus não é bobo não, meu filho. Deus não é bobo não. Por isso, irmãos, Deus fala para você onde você vai, mas não diz como você vai chegar lá. E quando vai chegar no final de ano agora, você fica pensando: poxa, tem dinheiro para nada, consegui comprar os brinquedos, não consegui comprar, meu vida desgraçada. Quem falou para mim que eu tenho ministério? Irmão, Deus te chamou para esse milagre. Deixa eu contar uma história para você que eu aprendi com meu amigo pastor Irineu Gruber. Diz que um rei fez uma festa no reinado, tinha uma filha muito bonita, e disse: ele mandou chamar todos os jovens mancebos do reinado para o palácio. Chamou todos os jovens para escolher dentre eles um noivo para a filha dele. Aí chamou todos os jovens mancebos e tal. Aí foram todos no pátio do palácio. Eles abriram uma piscina. Tinha uma piscina cheia de jacaré, de cobra, de piranha e de coral, cheia de coisa. E o rei falou assim: o jovem que entrar por esse lado e sair do outro lado ileso, vai casar com minha filha, porque é um homem de coragem. E aí um olhou para o outro, tinha assim uns 100 jovens. Não dá. E o rei disse: ninguém vai se atrever não, então deixa. Aí todo mundo saiu de perto da piscina e foram para a mesa do banquete. Aí eles estavam lá na mesa do banquete, de repente escutaram uns barulhos lá na piscina. Foram lá, tinha um magrelinho, e dando burro em jacaré, mordendo cobra, chutando piranha, e tal, e todo mundo: vai. Ele chegou do outro lado, todo rasgado, sem roupa, mordido. Aí o carinha chegou e pensou: cara, você conseguiu. Ele disse: conseguiu o quê? Eu quero saber quem foi que me empurrou na piscina. E é mais ou menos isso que acontece com a gente no ministério, irmão. Quem profetizou que a gente tinha um chamado? Eu quero saber quem me empurrou na piscina. Mas tem coisas que você... Eu me lembro uma vez, irmão, eu tinha uma motocona, uma Teneré 600, naquela época de doideira. Eu estava na frente de uma discoteca dessa de Itajaí aí, lá no Fazenda. E eu estava muito assim... Naquela época eu não tinha tomado cálice, eu tinha tomado umas 3 garrafas. E aí, eu subi na moto, eu muito magrelinho, 54 quilos, uma moto, uma bichona daquela. E eu fui levantar ela e ela saiu empinando.
Deus me foi empinando e empinou uma beirada. E blum, eu caí assim. Não, a moto não caiu, mas eu em cima dela e fui. Aí dei a volta no quarteirão, parei a moto de novo. Aí vem todo mundo, aí cara, pô, empina de novo aí. Eu disse, não, agora não. Agora não, depois eu faço de novo. Irmão, às vezes você faz uma coisa errada e dá certo, porque Deus te abençoa, amém? Aleluia, por quê? Porque você está na rota pode acontecer de tudo, meu irmão. Amém? Na rota acontece de tudo. Glória a Deus. Essa foi boazinha, não foi? Aleluia. Por isso Deus não vai mostrar tudo para você. Se Deus tivesse, pensa bem. Quantos vocês já perguntaram assim, aonde está a visão que Deus me prometeu? Quem já fez isso? Você precisa perdoar a Deus, sabia, meu irmão? Você está precisando perdoar a Deus, porque Deus já mostrou a você que não viu. Amém? Sabe quantas vezes Deus falou com Noé para ele construir um navio? Uma vez só. Noé era um velho de mais de 400 anos, num lugar que nunca choveu. E Deus falou com ele apenas uma vez: faça um barco para mim, sem ferramenta. Quando você tem uma convicção, tudo que você faz é obedecer a palavra de Deus. Se Deus tivesse falado para Moisés, Moisés, você vai ser um libertador. Na sua infância você vai ser tribulosa. Faraó vai querer te matar, tua mãe vai dar um jeito, vai te esconder. Depois a filha de Faraó vai te criar. E quando você achar que você é o cara, você vai matar um egípcio. E depois você vai andar 40 anos no deserto, vai ser pastor de ovelha. E depois, quando você tiver 80 anos, vai ser. Aleluia! Aleluia! Com 80 anos, carabachuri cantaraia. Com 80 anos eu vou te levar no Egito e vou começar a te usar. Você acha que Moisés, irmão, ia entrar? Se Deus falasse para Daniel assim, Daniel, você vai pregar para reis, Daniel. Você vai ser um cara respeitado. Mas não vai ser nessa nação. Vai ter uma época, Daniel, quando você estiver mais velho, vão te botar numa cova de leões. Mas fique tranquilo, Daniel, os leões não vão te comer. Irmão, Deus só faz coisas que não tem lógica, meu irmão. E você diz, não, Deus, leão, pessoa, leão, come pessoa. Não, eu não vou entrar. Se Deus tivesse falado para Paulo, a partir de agora, Paulo, você vai sofrer pelo meu nome. Deus não falou para Paulo, ele falou para Ananias. Ananias, vai, porque esse é varão escolhido para mim. Eu vou mostrar para ele como ele vai padecer pelo meu nome. E Deus mostra para os outros, mas não mostra para você. Oi, fala só aí que vocês estão rindo aí. É legal, não é? Ele fala para os outros, mas não fala para a gente. Ele falou para Ananias, Ananias, vai, porque Paulo para mim é um vaso escolhido, vai sofrer pelo meu nome. Ananias estava meio relutando para ir. Ananias pensou assim, não, senhor, esse cara fez muito mal para a gente. Mas quando Deus disse, ele vai sofrer pelo meu nome, Ananias disse, então eu vou. Merece mesmo, esse cara merece. Esse cara merece sofrer um pouquinho mesmo, judiou da gente. Irmão, quantas vezes você já perguntou, Deus, por que está demorando tanto? Ou a segunda perguntinha, por que eu preciso passar por tudo isso? Escuta o que eu vou te falar agora. Essa atitude de reclamar é nada menos ou nada mais do que falta de fé. E sem fé essa atitude de reclamar é falta de fé. E é exatamente, não, isso é muito forte, escuta isso. É exatamente o que Deus está tentando tirar de você, essa falta de fé. Por isso que você passou, reclamou, vai passar de novo. Reclamou, vai passar de novo. Reclamou, vai passar de novo. Não reclamou, vai embora. Por que você acha que o povo ficou 40 anos andando no deserto? Por quê? Murmurava.
Porque reclamava. Quanto mais você clama, por isso que é bom esperar em... Como é que está a sua vida? Está uma bênção. Está tudo bem? Você está feliz? Imagina se não. Por isso que é bom aguardar em silêncio. Cada vez que você abre a boca, você derruba o que Deus está construindo. Aí você tem que dar mais uma volta. E não adianta quando virar o ano você cantar: neste ano quero paz. Não vai ter não, meu filho. Vai ter luta. Eu garanto para você que até dia 31 todas as suas lutas vão ser sanadas. Porque ano que vem tem luta nova esperando você. Tem prova nova na fila. Amém? Porque são exatamente essas provas que preparam você para o destino que Deus tem guardado para você. Amém? Vai buscar o que é seu em Deus e não reclame. É exatamente essa falta de fé que Deus quer tirar. Eu vou terminar agora. Ele não quer que você entre na sua promessa arrastando atitudes malignas com você. E falta de fé é uma atitude maligna. Incredulidade é uma atitude maligna. E você não pode entrar na promessa arrastando coisas. Não, você tem que entrar livre. Por isso que vai valer a pena. Por isso que nós cantamos essa canção antes de pregar essa mensagem. Vai valer a pena por quê? Porque tem que valer a pena, meu irmão. Tem que valer a pena. Aleluia. Para encerrar, abra Abacuque comigo. Abacuque. Meu Deus. Abacuque capítulo 1. Olha o que diz o versículo 2. Quem está falando aqui? Abacuque. Abacuque está dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Abacuque está reclamando. Como é que Abacuque começa o capítulo? Como é que Abacuque começa o livro? Até quando, Senhor, eu vou te clamar e tu não vais me ouvir? E como é que ele termina o livro? Ainda que a figueira não floresça, ainda que falta produto na vinde, ainda que os campos não produzem alimento, todavia eu me alegro no Senhor. Agora vamos ver o que Deus falou para ele aqui no meio que mudou a vida dele. Porque ele começa dizendo: até quando eu vou clamar e o Senhor não vai responder? Agora olha o capítulo 2 e versículo 2. Capítulo 2 e versículo 2. Diz assim: ó, então o Senhor me respondeu. Faz o quê? Faz o quê? Escreve o quê? Escreve a visão. Escreve como? Em letras bem legíveis. Em algumas traduções diz escreve bem legível. Em algumas traduções diz escreve bem grande a visão. Sobre tábuas, para que aquele que lê faça o quê? Corra. 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 Para o pastor, você estava falando que era para dar passo, agora você está dizendo que é para correr. Querido, quando você tem uma convicção, olha o que diz. Versículo 3 diz o quê? Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Olha aqui para mim. Você já recebeu a visão. Aguarde o tempo apropriado. Ela fala do fim. Abacuque está dizendo aqui, ó. Porque ela vai completar, porque a visão ainda é para o tempo determinado, até o fim falará. Ou seja, até o fim ela vai se revelar. Até o fim ela vai se mostrar. E você vai ter uma visão clara do que você está recebendo.
Você não vai ficar sem destino, porque se é uma coisa que Deus faz com seus filhos, é não deixar sem direção. Deus nunca faz isso. Deus dá direção para os seus filhos. Salmo 25, verso 12 diz que o segredo do Senhor, verso 14, diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Verso 12 diz assim, ó, qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Deus nunca deixa você sem direção, querido. Direção faz parte do plano de Deus. E ele está dizendo aqui, ele está dizendo o quê? Porque a visão ainda é para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, faz o quê? Espera. Agora, que fim é esse? É o fim da vida? Fim da era? Fim do cumprimento da visão? Não, é o fim do propósito. Ah, querido, se você andar em Deus, você não vai ficar sem direção. Deus não vai dizer como você vai chegar lá, mas você vai ver a chegada. Você vai andar com uma direção, com um alvo. E qual é o alvo? E como é que eu faço para descobrir aonde eu estou andando? Deus não vai me dizer. Se ele dissesse para José, José desistia. Como é que ele faz comigo? Para mim não desistir. Ele me deixou uma dica na Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz, lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Primeiro você ilumina os pés. Por que você tem que iluminar os pés antes dos caminhos? Porque os pés, você tem que saber onde que você está andando. Não adianta você iluminar o caminho se você não sabe onde pisa. E se você tem alguém te seguindo, não adianta. Se você ilumina só o caminho, pessoas que vêm atrás de você vão pelo mesmo caminho, mas não vão saber como você, aonde você está pisando. Primeiro você tem que iluminar os seus passos, para depois poder dar direção para os outros. O problema é que as pessoas querem dar direção para os outros, mas não iluminam a sua própria vida. Primeiro vai cuidar da tua vida. Primeiro vai salvar a tua casa, vai restaurar teu casamento, vai cuidar dos seus filhos, para depois você dar destino para as pessoas. Primeiro é você. Primeiro é os seus pés. Não ilumine caminhos sem iluminar primeiro os pés. Primeiro você tem que saber onde você pisa. Então depois as pessoas podem te seguir. Ninguém segue uma pessoa que não sabe onde vai. Aleluia. Oi. Amém? Para encerrar, agora de verdade. A visão fala do fim. Em outras palavras, Deus está dizendo: se eu lhe dei uma visão, não se preocupe. Se parece que não está se cumprindo, ela vai se cumprir. E como é que eu faço para ela se cumprir, pastor? O versículo seguinte diz para você como você deve fazer. Versículo 4 de Abacuque 2. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela fé viverá, ou pela sua fé viverá, ou viverá pela fé. É a mesma coisa. Apenas Deus está dizendo: seja justo e viva pela fé. Então você vai andar no caminho que Deus preparou para você. Agora, quem é o justo? O justo, a Bíblia diz: o justo pratica justiça. Justo é aquele que foi justificado por Jesus. Primeiro você precisa ser justificado por Jesus e depois praticar justiça. Não adianta só praticar justiça e não ser justificado por Jesus. Vamos voltar aqui ao passo. Provérbios 4, versículo 18 diz o quê? A vereda é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Aqui se encaixa, querido, caminhar pela fé. É entender que isso não acontece do dia para a noite. Isso vai acontecer num processo de desenvolvimento de caráter, que virá à medida que você aprender a viver pela fé, a visão interior. Primeiro vai acontecer dentro de você,
E depois vai acontecer fora de você. Os passos do homem são guiados pelo Senhor. Nada de anormal está acontecendo com você. Se tem alguma coisa errada, foi você que criou. Foi você que permitiu. Ou então Deus está tratando de você. Deus está preparando você para o destino. Fique de pé comigo. Eu quero orar contigo.